Olá, alunos do sexto ano. Vamos iniciar mais uma semana de estudos. Nessa semana, nós vamos continuar o nosso estudo sobre frações. Vamos estudar equivalência, simplificação e operações. Vamos à aula? Vamos estudar primeiro as frações equivalentes. Quando as frações apresentam a mesma parte de um todo, dizemos que elas são frações equivalentes. Observe a imagem abaixo. Nós temos aqui uma imagem que representa frações equivalentes. Por que elas são equivalentes? Se a gente olhar aqui para essa primeira figura, é uma pizza. Ela está dividida em duas partes e uma parte foi comida. Como é que eu leio essa fração? Ela é 1/2, foi comida metade. Mas se essa mesma pizza fosse cortada em 4 partes e comido 2 partes, eu iria ler 2/4. Mas se a gente olhar para os desenhos, foi comida a mesma parte de um todo. Então, aqui eu posso dizer que 2/4 é uma fração equivalente a 1/2. Mas se ao invés de ser dividida em 4 partes, essa pizza tivesse sido dividida em 8 partes, uma pizza. Só que agora a divisão foi em 8 partes. E 4 partes foram comidas. Então, agora eu tenho 4/8. Se você olhar para o desenho, também foi comido a mesma quantidade da pizza, que representa 2/4, e da pizza, que representa 1/2. Então, eu posso dizer que essas 3 frações são frações equivalentes, porque elas representam a mesma parte de um inteiro. Elas representam a mesma quantidade em cada um desses desenhos. Então, toda fração que tem uma que representa a mesma parte é uma fração equivalente. Multiplicando ou dividindo o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número natural, nós obtemos frações equivalentes à fração inicial. Aqui, nós vamos ver alguns exemplos que não têm desenho. Então, a partir de uma fração, eu vou encontrar frações equivalentes a ela, mesmo que eu não tenha o desenho. Como eu vou fazer? Multiplicando ou dividindo o numerador e o denominador por um mesmo número natural. Como que a gente vai fazer isso? Nós temos aqui 2/3. Vamos encontrar uma fração equivalente a essa. O 2 e o 3 podem ser multiplicados por um mesmo número natural. Então, aqui eu vou multiplicar por 2. 2 vezes 2 e 3 vezes 2. 2 vezes 2 é 4 e 3 vezes 2 é 6. Então, agora eu tenho que 4/6 é uma fração equivalente a 2/3. Eu posso encontrar outras frações equivalentes? Sim, basta que eu multiplique o 2/3 por outro número. Posso multiplicar por 3, posso multiplicar por 4. Lembrando que tem que multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número, para que a fração seja equivalente. Agora, nós vamos ver a simplificação de frações. Quando dividimos o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número natural, chamamos de simplificação de fração. Vamos ver aqui alguns exemplos. Eu tenho aqui a fração 12/15. E eu quero simplificar essa fração, tornar ela uma fração com números menores. Então, eu vou dividir o numerador e o denominador por um mesmo número natural. Pode ser qualquer número, mas tem que dividir
o numerador e o denominador. Nesse caso, se eu começasse a dividir por 2, o 12 dava para ser dividido por 2, mas o 15 não dava, porque o 15 é um número ímpar, não divide por 2. Então, eu vou tentar dividir por 3. 12 dividido por 3 e 15 dividido por 3. 12 dividido por 3 dá 4 e 15 dividido por 3 dá 5. Então, a gente simplifica 12 quinzeavos, dividindo por um mesmo número natural, e encontra a sua simplificação, que é 4 quintos. A fração simplificada também pode ser uma fração equivalente a essa fração. Por quê? Porque eu dividi por um mesmo número. Então, essa simplificação também é uma fração equivalente a 12 quinzeavos. Agora, a gente vai ver as operações com frações. Nós vamos estudar a adição e a subtração de frações nesse próximo tópico. Então, a gente vai ver cada uma delas separada, com as suas regras, para a gente entender. Quando a gente trabalha com a adição e a subtração de frações de denominadores iguais, devemos conservar o denominador e somar ou subtrair os numeradores. Prestem atenção que essa regra é só quando o denominador for igual. Vamos ver os exemplos. Nós temos aqui a adição e subtração de frações com denominadores iguais. Nós temos 6 dezoitoavos mais 3 dezoitoavos. Tem o mesmo denominador, não é? Então, vamos seguir a regra. Para seguir a regra, eu repito o denominador, conservo o denominador, que é 18, e vou fazer o cálculo dos numeradores. Aqui é uma adição. 6 mais 3, 9. Então, a soma de 6 dezoitoavos mais 3 dezoitoavos é 9 dezoitoavos. E se for uma subtração? Aqui nós temos 11 quinzeavos menos 4 quinzeavos. Eu vou seguir a mesma regra. Eu vou conservar o denominador, vou repetir, ó, 15, e vou subtrair os numeradores. 11 menos 4. 11 menos 4 dá igual a 7. Então, eu tenho aqui que 11 quinzeavos menos 4 quinzeavos é igual a 7 quinzeavos. Então, vamos lembrar, quando eu tenho uma adição ou subtração de frações com denominadores iguais, a gente repete o denominador e calcula os numeradores. Se for adição, é mais, se for subtração, é menos. Vamos ver agora a adição e a subtração com denominadores diferentes. A adição e a subtração de frações com denominadores diferentes são efetuadas obtendo frações equivalentes às primeiras, agora com o mesmo denominador. Como a gente faz isso? Vamos ver. Nós temos aqui um primeiro exemplo, o exemplo da adição. Nós temos 2 quintos mais 3 quartos. Então, a gente tem que encontrar frações que tenham o mesmo denominador, para que a gente possa calcular. Então, para descobrir o mesmo denominador aqui, a gente vai multiplicar os dois denominadores aqui, ó. 5 vezes 4, eu tenho 20, ó. 5 vezes 4, 20. Então, eu já sei que o 20 é o denominador comum aqui das frações. Agora, a gente vai resolver os numeradores. Para descobrir os numeradores, a gente vai fazer assim. A gente vai multiplicar o primeiro numerador pelo segundo denominador. 2 vezes 4,
8. Então, nós temos aqui o 8. E depois, a gente vai multiplicar o segundo numerador pelo denominador. 3 vezes 5. Quanto é 3 vezes 5? É 15, tá aqui, ó. Então, agora a gente tem os numeradores e o denominador comum. Vamos fazer a conta. 8 mais 5, 23. 8 mais 15, desculpa. 23. E o 20 é o denominador comum. Então, essa adição, 2/5 mais 3/4, dá igual a 23 vinte-avos. Vamos ver mais um exemplo para a gente compreender melhor? Vamos ver agora um exemplo de subtração. A gente vai seguir os mesmos passos. Prestem atenção para que vocês possam fazer as atividades. Então, aqui nós temos 4/3 menos 2/5. Como eu disse, a gente vai encontrar um denominador comum. Como é que a gente encontra o denominador comum? A gente multiplica os dois denominadores. 3 vezes 5 igual a 15. A gente encontrou o denominador comum. Agora, a gente vai resolver os numeradores. Lembrando, a gente multiplica o primeiro numerador vezes o segundo denominador. O de cima vezes o de baixo. 4 vezes 5, nós temos 20. O sinal, a gente mantém o sinal e vamos multiplicar o segundo numerador pelo primeiro denominador. 2 vezes 3 é igual a 6. Então, agora a gente encontrou os numeradores aqui para fazer o cálculo. 20 menos 6 dá igual a 14. E o 15 é o denominador comum. Então, 3/4 menos 2/5 é igual a 14 quinzeavos. Lembrem que a regra é a mesma para adição e subtração. Multiplica os denominadores e encontra o denominador comum. Multiplica esses dois e encontra o denominador comum. Depois, vamos para os numeradores. Multiplica o numerador pelo denominador e encontra o primeiro numerador aqui. Depois, multiplica esses outros e encontra o segundo numerador. E aí, faz o cálculo. 20 menos 6, 14, e o 15 repete. Ok? Chegamos ao final de nossa videoaula. Se não tiverem entendido alguma coisa, revejam a videoaula. Pesquisem também no livro didático, as páginas vão estar na planilha. Façam as atividades. Se tiverem alguma dúvida, entrem em contato comigo e bons estudos!